Olá, memoráveis! Se você é apaixonado por esporte, eu vou deixar uma dica de livro muito especial, tá? O link está logo aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário. Eu sou do Mucuripe, né? Certo. Castelo, Mucuripe, aquela área ali, onde deu muitos atletas, né? Uhum. Você vê Roberto Mucuripe, Claudemir, Betinho, Magela, antigos Expedito Chibata. Aliás, se eu fosse citar aqui, foram vários Muita ex-atletas de uma história super legal no futebol cearense, né? E nós tínhamos um time lá, uma escolinha lá, e resolvemos fazer um amistoso contra o Fortaleza. PV, na época, Fortaleza treinado pelo Jurandir, a escolinha, e eu fiz 2 gols nesse amistoso. Jurandir achou interessante, achou que era um jogador que poderia ser útil lá na escolinha dele, e aí começou a minha história no futebol, indo para a escolinha do Fortaleza, depois, como falam hoje, era 15, 17, 20, e automaticamente fui para o profissional do Fortaleza, sendo artilheiro em todas as divisões que eu passei na base do Fortaleza. Jogou em toda a base do Fortaleza, né? Todas as categorias de base do Fortaleza até se profissionalizar. E nesse período já era um destaque, já era artilheiro. Tu jogava de centroavante já? Porque assim, depois tu se notabilizou pelo lado esquerdo, ponta esquerda, né? Mas chegou a jogar de centroavante também. Era na escolinha do Fortaleza, na época sub-15, eu era o camisa 9 do Jurandir, e fomos campeões. Eu fui o artilheiro, depois do 17 a mesma coisa. E do sub-15 do sub-20 que eu joguei um pouco pelo lado esquerdo. Até porque tinha eu, César, né? Um atacante também que fazia muitos gols na época. Inclusive, nós dois teve o campeonato de 79, nós fomos campeões invictos, sub-20. Cada um fez 33 gols, era uma briga acirrada ali. Caramba. Pela artilharia, né? Do sub-20, que nós fomos campeões invictos, né? E depois, no profissional, comecei a jogar pelo lado esquerdo do campo, né? Pelas beiradas, como nós chamamos. Né? E jogava tanto pelo lado esquerdo como pelo lado direito. Né? Eu gostava também pelo lado direito, até porque eu cortava para dentro esquerdo, para ter facilidade mais na finalização. E aí eu continuei jogando pelo lado esquerdo. Teve alguns momentos em alguns clubes que eu também joguei por dentro, quando tinha aquela necessidade de um atacante estar machucado, problema de cartões. Às vezes os treinadores pediam para me jogar ali por dentro, e eu já tinha essa facilidade, porque eu joguei muito tempo na base, nessa posição, e fazia sem problema nenhum. Legal. E quem te subiu para o profissional? Na época foi no Fortaleza, foi Moésio Gomes, se não me engano. Moésio Gomes era o treinador do profissional, acompanhava muitos treinos na base, né? E quando houve uma necessidade de... Não lembro agora quem era o atacante. Na época que jogava pelo lado esquerdo, Fortaleza, que nós chamávamos na época ponto esquerdo, eu não lembro bem se era da Costa, que estava lá, tinha saído do Ceará, e nessa época ele estava no Fortaleza. E eu acredito que foi. Aí teve uma lesão, isso foi em 79, e eu joguei algumas partidas no profissional do Fortaleza. Só que na sequência eu fui para a seleção cearense, campeonato brasileiro, tinha campeonato brasileiro de seleções, e eu fiz uma campanha muito boa pela seleção, sendo um dos artilheiros da competição, né? Ficamos entre os 4 melhores do Brasil na época, saímos para o Rio de Janeiro, até porque nós perdemos lá de 3-0 e aqui nós ganhamos de 2. Se nós tivéssemos ganho de 3, pela melhor campanha, nós teríamos ido para a final contra o Rio Grande do Sul. Ganhamos de 2 aqui e paramos. E por essa campanha tão brilhante que eu e a seleção nós fizemos, o Fortaleza estava num momento difícil financeiro, me devia mais de 3 meses de salário. Naquela época teve um momento muito difícil, e foi aí que apareceu o Ceará. Eu liberei todo esse dinheiro para que eu não precisava o Fortaleza me pagar, e me dava a minha liberação. E eu tinha ido muito bem na seleção, e foi na época que o Ceará me levou em 80. Fala, maestros! Se você gostou desse corte, então se inscreve no nosso canal, aciona o sininho de notificação e também deixa o seu like para receber todas as informações dos episódios novos que a gente lança aqui no Maestros da Bola.